Em 2025, o Bate-Papo com Dantas abriu espaço para o diálogo. Foram conversas com quem pensa, decide e constrói o presente e o futuro de Santos e da região. Esta é a retrospectiva de um ano marcado por ideias, desafios e encontros que ajudaram a entender a nossa cidade. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. O ano começou com um olhar atento para o crescimento da cidade e para as decisões que moldam o seu caminho. Meu pai, ele sempre pensou muito grande, né? Ele nunca se permitiu se limitar com as coisas que o mercado impunha para ele, né? E ele sempre conseguiu enxergar muito à frente, né? E ele fazia aquilo que ele achava que a população ia querer, né? Mas com a régua dele. Ou seja, o nível de exigência dele era muito alto, né? Ele tinha uma expectativa muito forte com relação às entregas, com relação ao serviço, né? E com relação àquilo que aquele empreendimento ia proporcionar. Mas ele se colocava lá enquanto consumidor. Então a primeira necessidade, a primeira expectativa que tenha que ser atendido era dele, né? E isso ele levantava bastante, né, a régua, né? E também o que ele sempre falava para a gente é para a gente fazer o nosso melhor para que a gente, olhando para trás, a gente sinta orgulho daquilo que a gente fez, né? Ou seja, não vamos fazer por fazer, né? Não vamos fazer pelo dinheiro, né? Vamos fazer pelo propósito, né? Isso é muito mais forte. Isso te motiva muito mais do que simplesmente o resultado no final do mês. A cidade cresce, mas esse crescimento precisa de planejamento e de pessoas no centro das decisões. De uma maneira ampla, diminuir a desigualdade social. Né? E aí você trabalha com qualificação de pessoas, com novas FATEC, ETEC, Escola Técnica Federal, as vilas criativas, acesso à cultura, você trabalha ampliando o acesso às unidades de saúde, acesso à educação, com isso você diminui a criminalidade, né? De uma maneira pontual, eu tenho um grande desafio, que é um desafio da cidade de Santos histórico, que são as palafitas, o dique da Vila Gilda e o São Manuel, né? E os cortiços, a questão habitacional. Então, um grande projeto de revitalização do centro, a partir do mercado, dando oportunidade de emprego para quem vive no cortiço, conjuntos habitacionais, ali para as pessoas do cortiço, e as palafitas e o dique da Vila Gilda com regularização fundiária, assim como o São Manuel. Então essa marca de diminuir a desigualdade social, a gente sabe que não é algo que acontece da noite para o dia, mas nesses 4 anos, à frente da prefeitura, nos próximos 4 anos, a gente está avançando a passos largos e com resultado. Santos se concretizando com uma economia forte, crescendo a abertura de empregos, as vagas de emprego, gerando riqueza, investindo na cidade, o retorno vem novamente, a gente reinveste e a cidade de Santos tem avançado em todos os quesitos. Mas crescer exige planejamento, responsabilidade e visão de longo prazo. A gente vem conversando muito isso, né? Uma das escolhas até de um secretário adjunto, que é o Zé Carlos, que foi secretário de esportes. Então hoje ele está dentro da Secretaria de Educação para verificar exatamente isso, como que a gente pode fazer nessa integração esporte e escola. Né? A gente tem as quadras das escolas, onde elas hoje já têm uma demanda de educação física, mas a ideia é ampliar a oferta de esporte na escola, dentro da quadra, fora da quadra. Às vezes você pode praticar um tênis de mesa num pátio do colégio, às vezes você pode abrir ali um tatame de judô, por que não a gente levar outras modalidades para dentro da escola, né? Sair do básico ali, às vezes só de vôlei, handebol, futsal e basquete. Não, a gente precisa ampliar, porque é realmente o que você falou, né? Acho que a gente é uma integração na formação dessa criança, né? Às vezes ele pode não ser um atleta olímpico, mas ele tem que ter a chance de aprender também através do esporte. Então esse é o nosso principal objetivo, levar também esse super escola que hoje acontece nos ginásios para dentro da escola. De alguma forma, a gente achar espaços, melhorar a estrutura esportiva das escolas para que a gente possa também ensinar através do esporte. Sofremos críticas e depois elogios, porque viram que a gente não estava preocupado com dinheiro, mas estava preocupado em salvar vidas, que eram a vida daqueles comerciantes que estavam
atrás do balcão só querendo trabalhar, né? A OAB acaba sendo um ponto de equilíbrio e até de socorro das pessoas quando já procurou outros órgãos e falam, eu vou até a OAB. Então essa informação que a gente tenta levar através dos projetos, das informações e ter voz nas cadeiras municipais e as cartilhas é a maior rede de apoio que a gente dá ao cidadão para a informação. Ao longo do ano, as conversas mostraram que o desenvolvimento não se mede só em números. Ele aparece quando decisões colocam pessoas no centro e transformam crescimento em cuidado. Depois de falar sobre crescimento e impacto social, as conversas avançaram para quem ocupa os espaços de decisão e como a política se conecta com a vida das pessoas. Historicamente, nós temos sim um tema muito sensível na nossa cidade, que são as nossas palafitas. Então, basicamente, as palafitas estão numa situação de bastante vulnerabilidade social, isso é um fato, e historicamente o que era feito? Você derrubava uma palafita, permitia a remoção daquela família para uma unidade habitacional num prédio próximo que havia sido concebido. E essa é uma estratégia que dá certo. Ela vem dando certo nesse período e permitindo que as pessoas possam fazer essa migração e ter, de fato, uma vida muito melhor nessas novas unidades habitacionais. Mas qual o problema dessa história? Muitas vezes, infelizmente, outra família reconstruía uma outra palafita naquele local e, portanto, perenizava a estrutura de palafitas que nós ainda temos que enfrentar e superar esse tema. A ideia qual é agora? Que nós façamos a urbanização total da região do DIC, fazendo com que, e essa é uma frase muito interessante que o prefeito Rogério gosta muito de usar, a gente mude de DIC da Vila Gilda para o bairro da Vila Gilda. Legal. Então, realmente, caracterizando realmente o local, isso não é só um nome, não uma nomenclatura, é uma mudança de um modelo de vida para as pessoas que lá habitam. Então, fazendo palafitas sim, mas palafitas bem estruturadas, com saneamento básico, com iluminação correta, inclusive com estação fotovoltaica, captação de energia solar, com água evidentemente tratada. Então, todo um saneamento, toda uma estrutura perfeitamente adequada para as pessoas habitarem nas palafitas. E, claro, também mudando a questão das vielas para vias, né? Então, certo, você permitindo um desenvolvimento urbano para a localidade. E aí você ganha uma característica de bairro. E aí, definitivamente, a gente termina com essa história das palafitas indignas em Santos e passa a ter um novo modelo de vida para essas famílias. E por que a gente diz que esse é um modelo que vai inspirar o Brasil? E, aliás, já está inspirando. Já está vindo muita gente em outras localidades, como, por exemplo, o pessoal do Norte, Manaus, pessoal do Nordeste, Recife, ou mesmo outras localidades aqui da região Sudeste, conhecer essa nossa experiência para poder replicar. Evidente que nós vamos consolidar agora, já no final deste ano, a primeira etapa, que são um número mais reduzido de unidades. Deu certo, a gente vai replicar para a segunda fase, chegando em 360 unidades habitacionais na segunda fase. E aí, com o empírico, que aí já não é mais projeto, é o real, o concreto, Santos, além de resolver o problema das palafitas, eu não tenho dúvidas, vai ter um projeto também piloto para ser desenvolvido em outras regiões do país. Gestão também é entender que cada decisão impacta vidas, dentro e fora da política institucional. Você não pode focar em grana. O meu foco nunca foi grana. Quanto tem na conta, quanto vai entrar, não é isso. A grana vem por consequência. Claro. E com isso você cresce cada vez mais. Em alguns casos, a política nasce de compromisso direto com as pessoas e da escolha de transformar escuta em ação. Estar na gestão pública não é estar na política. Sim, política fazemos todos os dias. A sociedade vive numa política constante. É você poder deixar legado, é você poder fazer, colocar a mão na massa e realizar para atender e deixar com que a população tenha um mínimo de igualdade social. Mas o legado também nasce fora dos gabinetes. Ele começa na história de quem cresce em contextos difíceis e transforma origem em propósito. Hoje eu sou embaixador de Cubatão. Então, por exemplo, eu lembro quanto que faz bem para as pessoas daqui saber que um de nós é capaz de fazer o que eu faço. Tem a questão do nosso país, tem a questão de um monte de gente que me acompanha, que me apoia pelo mundo afora, e tem a questão das causas. Essa Volta ao Mundo a gente fez para a questão do apoio ao combate à fome, à miséria, ao racismo, coisas que assim, você sabe, você conheceu a minha infância, então para você fica o que acontece. Eu entendo que todo mundo é uma grande família. Todo mundo. Eu acho que independente do lugar do planeta que você está,
o mundo é uma família. É um só. Acho que todos nós somos irmãos. Quando alguém carrega a sua cidade e suas causas pelo mundo, a representação deixa de ser discurso e vira exemplo. Representar também é cuidar, no trabalho, no atendimento e nas pequenas decisões que constroem confiança. Então eu foco muito no pós-vendas porque esse é o nosso grande trunfo. O cliente na Acta, ele não é um número, ele é um nome e um sobrenome que a gente conhece a fundo e atende, independente do carro que ele compra. Ele pode comprar um seminovo de 30 mil reais ou um Kia Carnival de 700 mil reais, o atendimento é sempre o mesmo, com total excelência. Quando o cuidado vira prática diária, ele se transforma em negócio, em identidade e em oportunidade para outras pessoas. Em Cubatão, uma história construída com planejamento, parceria e visão de futuro ganhou forma ao longo de mais de uma década. Um negócio que começou pequeno e cresceu apostando em identidade, cuidado e relação com as pessoas. Hoje, se vestir bem não é mais questão de estética, é uma sensação. Hoje o homem ele precisa se vestir bem para poder se comunicar, para poder passar credibilidade naquilo que ele fala e o melhor, né? Uma roupa bem vestida eleva a autoestima do homem. Isso aí é importante demais todos os homens pensar. Se vestiu bem, seu sorriso vai ser diferente, sua comunicação vai ser mais assertiva, mais concreta, você tem mais segurança na hora de você falar bem vestido. O autoestima, falar em cima quando o cara se veste bem, isso é comprovado, a gente faz esse teste aqui, a gente vive isso. A chegar triste aqui, coloca uma roupa, ele vê que ele é bonito no espelho, ele mudou tudo. Representar também é criar pontes entre quem decide, quem produz e quem vive o território todos os dias. O Conselho Consultivo Comunitário tem uma história em Cubatão, não? Foi inaugurado, iniciou suas atividades no ano 2004, tem 21 anos. 21 anos. 21 anos, não? O que vale a pena mencionar aí é o protagonismo, o respeito dos conselheiros, porque é uma atividade voluntária, não? Quando eu fui, chamou minha atenção, o CCC nosso aqui tem 32 membros e chamou minha atenção o compromisso, o protagonismo das pessoas, as discussões, como pensam na comunidade, as ideias que eles trazem. Realmente parabenizar aqui publicamente essa atividade, porque realmente é um orgulho ter esse grupo de pessoas trabalhando junto com o nosso setor de comunicação, nossa liderança também, pensando nas necessidades de Cubatão, da região. Legal. Organizando campanhas de doações, bate-papo com a comunidade, pensando sempre em meio ambiente, em segurança. Realmente, você perguntou qual é a diferença. Eu acho que é uma jornada, não, do CCC. Porque depois de nós, o CCC, já levamos o CCC, esse esquema, para Santo André e para a Argentina também. Mas tem menos, vamos falar assim, menos história, menos maturidade. Então eu acho que a diferença está em toda essa jornada de compromisso e protagonismo dos conselheiros. Acho que é um motivo de orgulho para toda a região e nós, como Unipar, é fundamental ter essa visão, essa ponte entre a comunidade e a fábrica. Quando a escuta vira prática e o compromisso é coletivo, o desenvolvimento deixa de ser discurso e se transforma em pertencimento. Além dos investimentos em tecnologia e estrutura, a Santa Casa também desenvolve projetos voltados ao cuidado humanizado e ao atendimento de populações mais sensíveis. Alex, vamos falar um pouquinho do trabalho da Santa Casa, do projeto Santa Casa Amigo do Idoso. Como é que é isso? Isso é uma proposta muito legal. O selo de idoso é um selo nacional, ele tem um âmbito estadual também e foi conferido para a gente. São uma série de medidas que visam valorizar o atendimento do idoso, capacitar o nosso pessoal a atender o idoso de uma maneira adequada. O idoso é uma população fragilizada, uma população que muitas vezes tem mais outras doenças. Vamos ao exemplo daqui. O idoso vem fazer uma radioterapia por um câncer de próstata, como nós vimos na robótica. Mas ele tem pressão alta, ele tem diabetes, e de repente ele faz uma hipoglicemia, ele passa mal aqui dentro. Nossa equipe está pronta para atender de uma maneira multidisciplinar esse idoso, acolhê-lo e até dar um atendimento que seja necessário. Recentemente, fazem 2 semanas, se não me engano, foi outorgado no começo do ano, mas foi entregue também um outro projeto nosso
que é o da criança e adolescente aprendiz. Ah, legal. Nós temos uma grande quantidade de crianças e adolescentes aprendizes, que é um outro foco. É o foco de começar a treinar essa criança e esse adolescente o que é o primeiro emprego, como trabalhar, como trabalhar em várias áreas, não só na área assistencial, mas ele entendeu o que é um primeiro trabalho. E isso a gente já vai treinando no futuro. Uma boa parte dos aprendizes que vêm trabalhar com a gente na Santa Casa são absorvidos, viram um funcionário CLT. Na minha diretoria, hoje, tirando os meus 2 assessores diretos, todos começaram como aprendizes no hospital. Depois foram para secretários, hoje 2 são meus auxiliares, todos eles já no curso superior, terminando, e com certeza serão absorvidos pela Santa Casa. Então, você começa a criar um vínculo muito importante com o funcionário. Ele começa a ter se pertencer à instituição e a instituição contar com ele, não só como apenas um colaborador, mas uma parte integrante dessa engrenagem. Assim como cuidar transforma vidas na saúde, liderar com propósito muda realidades na economia e na comunidade. É o que vemos com iniciativas que conectam pessoas, empresas e a cidade. A gente fez alguns eventos muito importantes de ESG ao longo desses 6 anos. Hoje, o tema do ESG? A gente tem que falar em eventos mais práticos. As pessoas já cansaram de ter temas muito repetitivos. O mar está aumentando, as inundações, a temperatura. Isso todo mundo já sabe. O que a gente precisa começar a discutir é o seguinte: que ações práticas estão acontecendo em quais lugares do mundo e como é que a gente traz para cá. E o que nós estamos fazendo aqui na Baixada Santista que a gente pode exportar para o mundo. Então, nesse momento, quando fala em sustentabilidade, meio ambiente, você tem que começar a trabalhar aspectos práticos. E também as restrições que a gente tem da economia por causa do meio ambiente. Esses dois têm que andar juntos, mas um não pode impedir o outro. Quer dizer, o desenvolvimento, a geração de emprego não pode estragar o meio ambiente, mas essa proteção ao meio ambiente não pode prejudicar a proteção social, porque é emprego. A melhor ação social que tem é gerar emprego. Então, tem que achar esse equilíbrio, que é uma grande dificuldade. A gente vê o exemplo do projeto Andaraguá, que era um projeto gigantesco, acabou e eu não acredito mais que vai acontecer. Cada gesto, cada visita, cada promessa feita aqui reflete a força de uma história que conecta pessoas, fé e a comunidade. Esse local do Montserrat, independente da religião que você tenha, né, é um local de muita energia. É um local que não tem como você não sentir o que a gente sente quando está aqui. Não dá pela tela da TV você entender. Tem que vir para sentir como isso daqui transmite paz para as pessoas, transmite, equilíbrio, transmite tudo isso aqui. Não tem como, né? Do compromisso social à preservação histórica, das ações de ESG ao cuidado com a comunidade, percebemos que transformar vidas é uma construção diária. Encerramos este bloco lembrando que o impacto, propósito e história caminham lado a lado. Que cada espaço, cada iniciativa tem o poder de inspirar e equilibrar a vida de tudo ao redor. Bate-papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos. Se no primeiro bloco o olhar se voltou para estruturas, economia e os grandes sistemas que moldam a cidade, agora a conversa se aproxima das pessoas, histórias individuais, trajetórias construídas no cotidiano e temas que revelam como decisões pessoais também produzem impacto coletivo. A Associação Comercial de Santos atravessou crises, transformações e momentos decisivos da história da cidade. À frente dessa instituição centenária, Mauro Samarco fala sobre representatividade, gestão em tempos difíceis e os desafios de manter a economia em movimento. A associação é um órgão, que tem um decreto, consultivo, técnico do governo federal, decreto da década de 40 de Getúlio Vargas. Participamos de vários conselhos, tanto municipal como também nas outras esferas de governo. Então, as principais discussões para desenvolvimento urbano, para questões aí técnicas, relacionadas não só a porto, comércio exterior, que é uma das principais vertentes da associação, nosso trabalho aí nas commodities, na exportação de produtos do nosso Porto de Santos, ser café, aí vai algodão, açúcar, soja, a associação presente nas principais discussões para o desenvolvimento, aí está no nosso estatuto, social, econômico
da nossa região, né, da Baixada Santista. Ao longo do ano, o programa também abriu espaço para refletir sobre futuro, adaptação e propósito. Em um mundo que muda rápido, a conversa se volta para o que sustenta as pessoas diante do novo. Cara, como tudo na vida, né? A gente fica sempre olhando para as coisas que estão fora, né? Um aperfeiçoamento de conhecimento, uma tecnologia, mas não é isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que preparar é uma força interior absurda, abraçar um novo. Para o jovem é mais fácil, não tem outra opção, né? Então ele tem que construir o futuro. Né? Então, fazer com muita resiliência, com muita força de vontade, fazer com amor, fazer o que acredita. Não tem volta, se especialize em IA, porque tem que ter, hoje em dia, vai facilitar muito, é uma ferramenta que vem para te auxiliar, então não pode ter rejeição a isso. E qualquer outra nova tecnologia que aparecer, você tem que falar, pronto. É que antigamente a gente fazia uma profissão e ficava nessa profissão o resto da vida fazendo a mesma coisa. Isso não existe mais. Você tem que estar sempre aprendendo. Atravessar o tempo não é apenas resistir às mudanças, é aprender com elas, fazer escolhas e seguir construindo planos, mesmo quando o ritmo já não é o mesmo. Olha, por enquanto eu não estou sentindo os 60 anos, né? Eu olhava para o meu pai com 60 anos e falava, pô, ficar velho é uma titica. Mas eu continuo gostando das mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, não com a mesma vitalidade, óbvio, né? Você já escolhe o que vai fazer, escolhe o que vai comer, escolhe onde vai, mas eu não senti a idade chegando e passou muito rápido, é incrível como passou muito rápido. Mas eu vejo caras aí com 70 anos, com uma tremenda vitalidade, então eu não tenho... a idade não fez com que eu parasse, lógico, estou mais lento, penso mais antes de fazer as coisas, não é mais como era antes. Mas continuo falando das mesmas bobagens que sempre falei, às vezes falando sem pensar, tal. Isso não muda muita coisa, não. Mas planos você sempre vai ter. O dia que eu parar de ter planos, a vida não vai ter mais graça. Quando uma cidade se torna destino, cada fluxo vira também uma oportunidade de comunicação, de cultura e de permanência. Nós somos já o quarto destino mais visitado do país, segundo o Ministério do Turismo. E assim, é o quarto destino, mas eu só estou atrás de capitais de estado. Então é São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis e Praia Grande. Isso é muita coisa. Quando a gente fala isso, a estrutura de uma capital de estado é outra em todos os sentidos, né? E aí você vem para um município que é uma estância balneária, né? Então, assim, a gente tem que ter uma infraestrutura, a gente tem que se preparar para esse acolhimento. Isto é fundamental. E aí, assim, nós temos junto na equipe de formatação disso tudo, o secretário Lucas, que trouxe essa coisa do tema, da brasilidade, né? E a gente nunca pensou num tema tão bacana, porque parece que vem de encontro até a trazer determinados nomes da música popular brasileira, né? Acho que Caetano chancela essa coisa da brasilidade, Marisa Monte, Ivete Sangalo, o próprio Roberto, é claro que é um ícone que atravessa gerações e tudo. Então, assim, quando se pensou nesta coisa da brasilidade, fomos muito por conta exatamente desse acolhimento que o Brasil sempre teve com todos os imigrantes e que o Estado de São Paulo sempre teve com os migrantes de todo o país. Então a ideia de falar de brasilidade ao longo do ano, não é só o verão. Certo. Meu calendário inteiro, até até outubro de 26, está cravado em cima desse tema brasilidades. E eu acho que isso aí vai dar uma nova cara, um novo jeito de fazer alguns eventos que a gente já realizava e alguns eventos que a gente está transformando para levar para o cartódromo. Então, assim, a tendência é que isso ganhe uma proporção outra e bem aumentada, eu diria. E a ideia é que a gente tenha, nesse grande fluxo, que é o verão, a oportunidade de divulgar toda a minha grade de eventos até o final do ano. Então, eu estou muito, assim, com expectativas incríveis em relação a isso tudo. Alguns temas não pedem urgência, elas exigem responsabilidade.
Falar de saúde é, muitas vezes, falar sobre escolhas feitas ao longo do tempo, hábitos que se repetem e sinais que o corpo tenta emitir antes de adoecer. Quando informação e prevenção caminham juntas, o cuidado deixa de ser reação e passa a ser consciência. Nossa, representa um alerta, né? Então, ela coloca, na verdade, holofote, luz, em um tema muito importante, porque, veja, não é somente a questão do adoecimento físico. Todas as vezes que falamos em câncer, especialmente o de mama, falamos também como isso toca o símbolo feminino, que é o seio. É verdade. Então, é um símbolo de sexualidade, de maternidade, é um símbolo feminino muito importante que traz muitos medos, muitos receios, então está atrelado diretamente às questões emocionais também. A campanha acaba trazendo luz, ela acaba potencializando então esse tema e fazendo com que as mulheres olhem mais para elas, para além do corpo, né, para além da funcionalidade de uma mama, de um seio. Então eu acho muito importante esse tema, viu, Thiago? O estilo de vida influencia, impacta muito mais, por exemplo, do que uma reposição hormonal e outros aspectos. E quando o diagnóstico é feito precocemente, a gente, por exemplo, faz uma mamografia ou um ultrassom e diagnostica um câncer suspeito. Se ele tem menos de 1 centímetro, às vezes a pessoa não precisa nem fazer, por exemplo, uma mastectomia ou fazer radioterapia ou quimioterapia. Às vezes só fazer o quadrante, né, que é tirar uma parte da mama, já é o suficiente para aquele tratamento ser curativo, sem necessidade das outras abordagens terapêuticas. Então, essa é a importância de se procurar fazer o diagnóstico precocemente. Antes de números, estruturas ou crescimento, existe o encontro. O encontro com as pessoas, com a comunidade e com a responsabilidade de fazer bem feito. Às vezes, é nesse começo simples que nascem os maiores desafios e também as bases de uma liderança. Vicente de Carvalho me ajudou muito, porque é uma região onde as pessoas se ajudam, as pessoas se conhecem, sabe, Thiago? Então, eu acabei ficando conhecido, porque eu realmente gostava de ser dentista, atendia bem, sempre tive uma exigência de qualidade muito alta. Só que eu já comecei a colocar gente para trabalhar comigo, e eu vi que o desafio era conseguir com que as outras pessoas fizessem o que eu fazia. E aí começou os meus desafios na gestão de pessoas, né? Gestão das pessoas. Sabe? Então, meu desafio em gestão de pessoas começou quando eu tinha 23 anos de idade. Novo, hein, Cláudio? Que aí eu percebi que ter grandes ideias, ter disposição e tudo mais não era o suficiente, Thiago, para chegar aonde eu queria. Que o grande desafio era conseguir com que as outras pessoas fizessem o que era preciso para a coisa andar. E aí é que a coisa começou. Ô Cláudio, tu lembra desses fatos, né? Esses episódios? Apesar de toda a dificuldade, tu fala isso com muito orgulho, dá pra ver um brilho nos seus olhos, né? Ah, cara, além do mais, eu falo não só com orgulho, mas eu falo com uma saudade tremenda. Porque foi um momento mágico da minha vida, né, Thiago? Você conseguir desbravar, desenvolver e você conseguir, de repente, sair do nada para você construir alguma coisa, é uma sensação que é muito boa, né? Até para quem está nos ouvindo, para quem, de repente, tem medo de tentar. Gente, é uma satisfação muito grande tentar. Conseguir é uma satisfação maior ainda. Saúde também é entender o que sentimos, reconhecer limites e buscar ajuda. Quando o cuidado começa cedo, histórias podem ganhar novos caminhos. Ao longo dessa jovem carreira, por dizer assim, tem 24 anos, você já tem 7 livros publicados, é isso? 24 anos e uma coluna de 70, às vezes, isso tem que ficar meio claro, tá? Eu tenho 7 livros publicados. Legal. E todos os meus livros abordam temas socioemocionais. Eles estão inseridos na rede municipal de São Paulo. Aqui em Santos, eu também, como eu sou daqui, faço um trabalho muito legal nas escolas. Em Mongaguá, tá na rede municipal de ensino. E eu costumo visitar essas escolas também. Poxa, que bacana. Agora, muitos jovens passam por situações parecidas com o que você passou. Bullying na escola.
O que você diria hoje para quem enfrenta um momento difícil como esse? Eu acho que a gente não pode se tornar o que a gente, né, se tornar o que nos feriu. Então, se você está passando por alguma coisa na escola, cuidado para você não replicar isso. E é muito interessante a gente pensar que nós não somos os nossos diagnósticos. Vou dar um exemplo, quando eu fui diagnosticado com a depressão, eu, por um momento, me via como um menino da depressão, sabe? E aí parece que o TDAH, a ansiedade, a depressão, esse diagnóstico, ele vira uma parte da sua personalidade, mas não é isso. Tem uma frase num livro meu, no Até que a Morte Nos Ampare, que é assim: a vida, ela só faz sentido quando ela é vivida, quando falamos das rosas que somos e dos espinhos que temos. Rosas que somos e espinhos que temos. O que isso quer dizer? Que assim como a rosa, que ela já nasce com os espinhos dela, eu sinto muito. O que aconteceu com você, a gente não vai poder tirar. Assim como a rosa não arranca os próprios espinhos, tá ali, mas não é o que você é. Então, você ainda é uma rosa, você ainda pode viver uma vida perfumada e legal. Então, acho que o meu conselho é esse: o que está acontecendo com você é só um espinho da rosa que você é. Você é muito mais que a ansiedade, você é muito mais que a depressão. Eu até brinco que é assim, passando pela ansiedade, por exemplo, é você falar, você existe? Eu também existo, a gente está dividindo esse corpo e eu também quero fazer parte. E aí? E aí vem os recursos: terapia, rede de apoio, trocar um papo com quem você se sente mais afim ali de desabafar, e entender que força não é levar as coisas sozinho. Coragem não é bravura, né? A gente confunde. Coragem, se você pegar o significado da palavra mesmo, significa agir com o coração. Então, agir com o coração é se permita ser vulnerável e pedir ajuda. Isso é muito importante. O Brasil se acostumou a repetir que vive em uma democracia racial. Mas o que acontece quando essa narrativa não se sustenta na vida real? Quando a igualdade existe apenas no discurso, a luta deixa de ser individual e passa a ser coletiva. Acho que o problema não é a falta de educação. E a igualdade, no papel, ela é tão bonita, né? Seria até mais fácil se a gente estivesse aqui hoje falando sobre outro assunto. Teremos vários assuntos sobre as pautas negras para a gente conversar. Mas se a gente começar a desconstruindo essa ideia de democracia racial, ela é um mito e ela não existe. Então, partindo da data do 13 de maio de 1888, que é quando ali a Isabel assina a Lei Áurea, o outro dia é o dia mais longo. Então, a partir dali, tudo muda. Mas você pode me perguntar, Jaime, mas como assim ficou ruim? Claro que ficou ruim, porque agora eu não brigava mais só com o meu feitor e com o dono, e sim com a sociedade inteira. Então, a luta por igualdade é um processo de desconstrução. E ainda vamos levar um tempinho para chegar onde é necessário. Então, acho que esse tipo de informação tem que ser levada à sociedade através da escola, educação? A educação é a única porta que vai fazer com que a gente crie esse contexto de consciência para uma sociedade antirracista. Então, montar essa sociedade antirracista é: que livro a escola tem escolhido para trabalhar o ano todo? Há um cuidado nas imagens? Há um cuidado no que se escreve? Como se fala? Então, assim, é a partir daí que a gente vai conseguir construir esse processo de sociedade antirracista. Cuidar da saúde ainda é um desafio para muitos homens. A resistência em procurar atendimento médico faz com que doenças silenciosas sejam descobertas tarde demais. Campanhas como o Novembro Azul surgem justamente para romper esse ciclo e ampliar a conversa sobre prevenção. A gente sempre aproveita a campanha do Novembro Azul para trazer o homem que é tão difícil de chegar ao consultório, tão difícil de se cuidar, para que a gente toque em assuntos como a abrangência geral de saúde, né? Então, ter uma boa alimentação, fazer uma atividade física, controlar suas doenças de base, diabetes, hipertensão. Então, isso faz parte da investigação de qualquer atendimento médico, né, que se preze. E esse momento é um momento importante, porque a gente mostra para eles que é uma doença. As doenças muitas vezes são silenciosas e que, se não houver a pesquisa ativa da doença, ela vai passar batida primeiro nessas fases iniciais
onde há a possibilidade da cura. Então, e esse hoje, eu acho que é o grande segredo, né, da medicina moderna, é você fazer promoção à saúde, prevenção de doenças e não só ficar tratando as doenças. Então, acho que é o grande chamariz, o Novembro Azul, para trazer essa mensagem para a população masculina. Algumas vozes ajudam a contar a história da comunicação, porque ajudaram a construí-la. Com décadas de rádio e televisão, Eduardo Silva acompanhou e atravessou as principais transformações do meio, sem perder a essência de quem fala para pessoas. O rádio foi tradicional em todo o Brasil. O rádio era o principal veículo de comunicação. As pessoas se reuniam em volta do rádio lá nos anos 40, 50, e no meio da sala tinha um aparelho de rádio para se ouvir, e era o programa, era o horário nobre. Programas de auditório, Rádio Nacional do Rio, grandes emissoras, enfim, era muito bacana. O rádio se transformou, sofreu várias ameaças, que vai acabar, não vai, com a entrada da televisão. Ele não acabou e nunca vai acabar, ele se transforma, se transformou com a entrada da televisão, se transformou com a entrada da internet e certamente vai passar por outras mudanças. Outro dia recebi até uma ilustração de alguém falando lá de um rádio, falando com o podcast. Prazer, eu já fazia isso há muito tempo, eu sou a entrevista, o podcast do rádio. Então, o Milton Jung, da CBN, defende muito essa tese. O podcast é o rádio do futuro. Então, há transformação. É lógico que não existe mais o rádio como era antes. Muito mais funcionários, rádios que possuem orquestras próprias para gravar suas vinhetas e os programas de auditório. Então esse rádio não vai existir mais, mas o rádio moderno que informa, que presta serviço, que vai chegar mais rápido e que vai contar histórias, né? O rádio é apaixonante por isso, você conta história, você praticamente nem sempre trabalha com edição, você tem essa oportunidade de trabalhar no rádio, é fascinante. Ao longo do ano, o Bate-Papo com Dantas também trouxe informação atual e alertas importantes sobre temas que afetam diretamente a saúde e a segurança da população. Bom, o processo de adulteração e falsificação de bebidas também já é algo também muito antigo. Acho que desde a década de 30 já se falsificam. Infelizmente a gente teve um problema e a conscientização sobre isso veio, infelizmente, por algumas tragédias relacionadas ao consumo. Bom, e para o setor isso, infelizmente, foi um baque grande, né? A gente perdeu muito a confiança, né, do público, dos clientes, das pessoas que consumiam coquetéis. E aí, a partir daí, a gente começa já também a trazer e traçar um outro caminho de como a gente vai mostrar que as pessoas podem confiar novamente no consumo de coquetéis, né? A Abrazel, que é um órgão que regula também essa parte dos bares e restaurantes, eles ministraram um curso e graças a Deus eu consegui fazê-lo, né? Que é um curso de identificação de bebidas adulteradas, justamente para trazer mais confiança e trazer mais tato para a identificação dessas bebidas, né? E o primeiro passo disso em suma, a identificação da garrafa por preço, né? Preço? Exato, porque quando você para pensar que uma garrafa talvez custe, sei lá, R$139, você vai achar ela no valor de R$60, aí pode ter um erro gigantesco, né? Porque a qualidade da bebida e a qualidade do produto, ela tem um valor, possui um valor ali. E aí, a partir daí, a gente começa a fazer os outros processos de identificação também. Por exemplo, na garrafa, existe alguma coisa no rótulo, por exemplo, que a gente possa identificar aqui, ó, isso aqui tem algo esquisito aqui. Sim, rótulo, às vezes, descolando, é sinal que não foi feita uma impressão e uma colagem de qualidade nele, o rótulo, às vezes, pouco torto também. Erros de português. Erro de português é muito comum. A gente vai identificar também o selo de importação de bebidas, né? Às vezes algumas bebidas ela vem com uma nova etiqueta que quando vem de um outro país para cá é necessário a colagem de uma etiqueta com as informações de ingrediente, de produtor, de fábrica em português, dado que a maioria das garrafas importadas elas são escritas na língua original do seu país, né? E aí, nesse caso, a gente começa a identificar também a partir daí. Rótulo, escrita, tudo isso vai ajudar a gente a fazer a identificação
dessas bebidas. Harry, o metanol ele é muito tóxico, né? E às vezes a pessoa nem percebe na hora que tá diferenciando metanol de um álcool comum, né? Que esteja o teor alcoólico de uma bebida, né? Tem algum sintoma que a pessoa tem que ter, prestar essa atenção, né? Imediata na hora de estar consumindo essa bebida? Sim, ele não é super perceptível, porém a diferença é a filtragem das enzimas, né, feita pelo fígado, ela filtra o etanol e o metanol na mesma célula ali. E aí, nesse caso, o etanol ele é transformado em energia. Na maioria das vezes, obviamente, é uma energia que não é super saudável para o corpo, dado que o álcool faz com que a gente tenha alguns problemas, tanto de fraqueza, a desidratação também. Só que o metanol, no corpo, essa mesma enzima filtrada, ela se transforma em formol. E aí, nesse caso, quando você começa a sentir a vista turva, né, a turvidez de bate-pronto, já é um indicativo que tem algum problema ali, né? E o formol em si, ele ataca diretamente a parte visual, né, do corpo, córnea e afins. Então, nesse caso, a partir do momento que você está bebendo muito, ou dependendo de como vai agir no seu corpo, a velocidade disso, a turvidez no olho, você sentir a vista um pouco mais turva, isso já é um indicativo gigante de que você está sendo intoxicado por metanol. Falar de segurança também é falar sobre escolhas, sobre onde se consome, como se consome e o impacto que cada decisão gera. Quando o cuidado individual encontra a responsabilidade coletiva, surgem iniciativas que fortalecem a economia local, valorizam o trabalho humano e constroem caminhos mais sustentáveis para a cidade. Quando você fala de artesanato, você está falando de algo único, né? Muitas vezes únicas peças, né? E isso vem ao encontro de você querer realmente, de fato, presentear a outra pessoa com algo que vai ser único para ela, né? E o poder do artesanato é muito grande nesse sentido. Então, o programa feito em Santos, que é um programa aqui da cidade de Santos, que está há 5 anos no ar, que é um programa que congrega os artesãos, artistas plásticos, músicos, toda a galera, né, da economia criativa, vamos dizer assim, está inserida no programa feito em Santos, tem essa grande missão, essa missão aí de trazer o artesanato da Baixada Santista, da cidade de Santos, principalmente da cidade de Santos, à tona, para que a gente possa realmente fazer esse tipo de ação, presentear as pessoas, valorizando não só o nosso pequeno empreendedor, né, o nosso artesão local, né, mas principalmente dando algo de valor, né, com um valor agregado muito maior do que simplesmente entrar numa loja, comprar um presente já industrializado, que tem uma sequência enorme aí de presentes, aí, de produtos que já estão no mercado, né, e você vai poder valorizar mais aí, trazendo algo único, exclusivo praticamente. Tem conversa que alimenta o corpo e tem conversa que alimenta a alma. No bate-papo com Dantas, o chefe Hélio Marques mostrou que cozinhar também é memória, resistência e legado. A gente é num país que tem gente que passa fome ainda, né? Não pode, né? Eu acho que... eu tenho um projeto social, eu tenho um restaurante escola, né? Uhum. E igual, a gente não pode cobrar caríssimo às vezes para ensinar a cozinhar arroz e feijão. O mínimo, o básico. Uhum. Entendeu? Eu entendo também que todos têm que ganhar dinheiro, mas eu acho que o básico não. A gente está no Brasil ainda que, infelizmente, tem gente que morre de fome sim, tem gente com fome sim. E cozinhar no artigo de luxo vem daí. Não é artigo, não é que não pode ser artigo de luxo no Brasil. Cozinhar não pode. É uma necessidade, na verdade, né? Todo ano termina deixando perguntas no ar. O que fica, o que muda, o que precisa ser transformado. Para encerrar a temporada, o Bate-Papo com Dantas convida o público a olhar adiante, entendendo o tempo, os ciclos e os movimentos que moldam e o que ainda está por vir. Aquário, os Gêmeos e o Áries são signos masculinos. É interessante isso. O signo masculino, são signos que dão ação, dão força, dão energia, eles impactam a vida de uma pessoa. Eles tomam decisões.
Né? E esses 3 astros, o que é mais interessante ainda, eles vão fazer um triângulo no céu. Não é equilátero, tá? É um triângulo, tá? Um de 120 graus, outro de 60, outro de 60. Eles vão fazer um triângulo harmônico. Este triângulo harmônico a gente nunca vivenciou. A primeira vez? Porque eu que eu estou vivo nunca soube disso no céu. Então, assim, é uma marca que a gente tem que é lenta, o desenvolvimento é lento, tá? Porém, nós temos uma outra configuração no céu acontecendo. Em 26, Saturno e Netuno vão se encontrar. Saturno e Netuno já se encontraram em 25 já, mas eles não fizeram aquele alinhamento exato que a gente quer, astronomicamente, que é o mesmo grau, minuto e segundo. Então, o que significa? Um responde pela ordem, outro pelo caos. Você fala assim, nossa, não combina um com o outro. Isso. Não. Então, qual é a mensagem que eu dou desses dois astros? O astro Saturno, ele busca sempre, a mensagem que a gente dá no mapa de uma pessoa, ele busca sempre trazer para o chão, para a terra, aquilo que está no ideal. Então, assim, a mensagem que eu dou para o povo brasileiro, ou para o mundo, né, nem para o povo brasileiro, para o mundo, é assim, persiga os seus ideais. É um ano para você, tem sonhos. Avalie quais são os meios que você pode viabilizar com que esses sonhos aconteçam. Não fique só no delírio, né? Na imagem, eu gostaria disso. Não, eu quero isso. Eu vou concretizar isto. O lado negativo desses 2 astros, claro, que é um caos que acontece. Mas como o signo é Áries de fundo, é 0 de Áries, eles vão se encontrar, é um signo de impulso para você realmente dar início a novas idealizações e novas conquistas. Entre histórias de vida, saúde, cultura, comunicação e responsabilidade social, o Bate-Papo com Dantas reafirma seu propósito, dar voz a quem constrói, questiona e transforma. Porque desenvolvimento não se mede apenas em números, mas na capacidade de cuidar, incluir e deixar legado. Bate-Papo com Dantas. Oferecimento Kizara Móveis. Realizando sonhos.